noite para quem está aqui ao vivo nesse encontro hoje na quarta-feira, dia 4 de maio. Sejam todos muito bem-vindos para mais esse encontro para a gente falar de tarô. Boa noite para você que está aqui no Brasil, boa noite para você que está na Europa, tem um pessoal aí em Portugal que está vendo a gente. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos de qualquer outro lugar que esteja assistindo a gente. Para quem está do outro lado, para quem está no Japão, bom dia, ohayou gozaimasu, né? Sejam todos muito bem-vindos para esse encontro, para a gente falar de tarô. Fico sempre muito feliz e sempre muito contente com esse momento, com essa oportunidade. Já começo pedindo desculpas também, né, pelo nosso pequeno atraso, porque a gente está com um recurso novo aqui que a gente quis disponibilizar, que a gente usou nas gravações, e a gente resolveu trazer esse recurso aqui para o nosso encontro para facilitar para vocês a visualização das cartas, porque hoje eu trouxe para vocês um tarô Apocalipse, né, que é um tarô do mesmo criador do tarô de o Illuminati, né, que o pessoal tanto tem usado, eu mesma usei o Illuminati nas aulas, mas como a gente tem recentemente o tarô Apocalipse, eu quis trazer para vocês hoje, né? Os alunos comentaram tanto, eu falei assim, então vamos lá, vamos trazer o tarô Apocalipse para vocês. Agradeço a uma aluna minha que me permitiu trazer, né, esse tarô aqui. E estamos aqui com ele hoje. Pedir para você que está assistindo aqui a gente, desejar boa noite, fazer as suas perguntas sobre o conteúdo, primeiramente, e depois a gente vai abrir para as perguntas sobre o tarô. O objetivo dessa nossa live é falar sobre tarô, esclarecer sobre o conteúdo do curso de tarô, esclarecer sobre o tarô, sobre a prática do tarô. Eu trabalho com tarô já tem 25 anos, eu sou professora de faculdade, mas também sou professora aqui no Núcleo Sapienza, por enquanto, dando aula no curso de tarô, né? O tarô, nesse nosso curso, que tem uma visão terapêutica, mas também tem uma visão espiritualista. E por isso que eu quis trazer para vocês hoje um pouco dessa visão espiritualista. O que significa, né, uma visão espiritualista sobre o tarô? Como é que o tarô me ajuda a trabalhar com essa questão da espiritualidade? Então, antes da gente começar a falar, né, e tudo, né, para quem não me conhece, eu sou a professora Edileia. Eu vou compartilhar aqui na minha linha do tempo, porque eu quero, na verdade, que outras pessoas conheçam realmente esse trabalho que a gente faz com o tarô, que é um trabalho sério. Infelizmente, a gente tem muitas pessoas que acabam usando o tarô, usando, né, esse oráculo, esse mecanismo aqui como forma de realmente de ganhar dinheiro, ou até mesmo de fazer alguma coisa negativa e pejorativa para as pessoas, né? Que visam apenas o lucro com relação ao tarô. Não é essa a proposta que a gente tem. Por isso que a gente fala aqui no curso que a nossa proposta é uma proposta espiritualista e também uma proposta terapêutica. O que isso significa, né? Ou seja, eu anunciei, né, a gente falou um pouco sobre a proposta hoje, falar sobre tarô e espiritualidade. O que isso significa? Significa, na verdade, que quando a gente está falando que o tarô promove essa ligação com a espiritualidade, né, o que isso significa? E muitas pessoas já perguntaram, inclusive aqui nas lives, se eu preciso ser médium ou se eu preciso ter algum dom mediúnico para... Não precisa, eu não preciso ter dom de vidência, eu não preciso ter dom de clarividência ou algum dom auditivo, eu não preciso ter dom de premonição, eu não preciso ter algum dom para trabalhar com as cartas, mas eu preciso sim ter a vontade, ter o desejo de fazer isso.
Muitas pessoas, por exemplo, vêm falar com a gente, né, vêm falar comigo e falam assim, olha, eu não conheço o tarô, eu não conheço, será que eu tenho condições de aprender? Afinal de contas, a gente está falando de 78 cartas. É possível, sim. Muitas turmas, né, a gente está agora com a nossa terceira turma aberta, muitas turmas nos perguntam exatamente, né, tinham essas mesmas dúvidas, essas mesmas questões. E a gente aí já está com a primeira turma, que já encerrou, que está justamente, né, já formada aí, já está apta a utilizar o tarô, uma segunda turma que está se preparando para finalizar também o curso, e agora essa terceira turma que começou na semana passada. Então, o que isso significa? Temos realmente uma prova de que é possível aprender o tarô, mesmo eu não fazendo parte de nenhuma religião, mesmo eu não fazendo parte de nenhuma doutrina espiritualista e mesmo eu não fazendo parte de alguma ligação, de algum dom mediúnico. Não é necessário, né? Até porque o tarô não está ligado a uma religião. Mas, por meio do tarô, por meio das reflexões que ele promove, é possível sim que você consiga essa ligação, que você consiga uma consciência maior de quem é você. Conversando hoje, inclusive, com uma aluna da turma 2, né, a Nara, ela comentou um pouco sobre essa questão, como é difícil às vezes tirar tarô para ela mesma. Ela relatou sobre isso, não porque ela não vê as coisas, mas porque muitas vezes é difícil ler, interpretar as cartas e enxergar coisas que às vezes a gente não quer enxergar. E essa é uma outra questão. Por isso que a proposta também é uma proposta terapêutica, porque quando eu leio as cartas para mim mesmo, eu tenho contato com uma realidade que muitas vezes a fantasia ou as questões do dia a dia me fazem fugir dessa responsabilidade. Eu não tenho como me esconder, eu posso me esconder dos problemas, me atolando de atitudes, de outras questões, mas eu não consigo verdadeiramente me eximir totalmente no momento da leitura das cartas. Porque no momento que eu estou lendo as cartas, eu estou fazendo uma interpretação para mim, eu preciso ser muito ético e muito justo com as minhas interpretações. Isso é muito importante. Para você que está estudando, tenha essa consciência, né? De que quando você começa a estudar o tarô, você consegue verdadeiramente ter um outro nível de consciência de quem é você, quais são as suas limitações, quais são as suas forças, as suas potencialidades. Então eu acho que o tarô ajuda muito a gente a se conhecer. E é muito surpreendente a gente ver como tem pessoas que a partir do momento que começam a estudar o tarô, começam a se conhecer melhor. Conhecer sim quais são as suas fraquezas, mas também conhecer as suas forças, né? É um dos propósitos que estava, por exemplo, no oráculo de Delfos, o grande oráculo, o grande templo ao deus Apolo, que era frequentemente consultado pelos filósofos, inclusive por Sócrates. Só que é muito interessante que quando Sócrates ia no oráculo de Delfos consultar, né, os oráculos, consultar as pitonisas, as profetisas, a porta a qual se entrava no templo era uma porta baixa. Isso significa que eu precisava me curvar para isso. Se curvar para entrar num templo ao deus Apolo significa ter sinal de humildade. Então, para promover o autoconhecimento, para promover esse crescimento, eu preciso de humildade. Eu preciso descer do meu pedestal e eu preciso querer conhecer isso. Por isso que eu também acho que o curso de tarô não é para qualquer um. O curso de tarô tem um tempo certo, sim, para você fazer. Tem um momento certo na sua vida para fazer. Pela reflexão que ele promove, obviamente, se o lugar ao qual você está se filiando promove isso. Se a didática, se a pessoa ao qual está te orientando, se ela, por exemplo, segue um código de ética, como a gente já falou isso aqui.
Então, se ela tem uma conduta ética, se ela faz uso do tarô, então eu acho que ela pode te dizer e pode te orientar por experiência própria. Eu estou falando isso do tarô, mas isso serve para qualquer outro oráculo. Eu não conseguiria imaginar consultar alguém, por exemplo, que vende mapa astral, se ele não faz o mapa astral dele. Eu não consigo, por exemplo, da mesma forma, em outros campos, imaginar ir num dentista, por exemplo, que não tem o seu sorriso perfeito, não tem os seus dentes, né, bem cuidados. Então, isso serve para outras áreas. Da mesma forma, quando a gente fala de algo que tem uma ligação, sim, com a espiritualidade, pelo menos aqui, nessa proposta do Núcleo Sapienza, nós temos essa preocupação. Tanto é que um dos cursos na plataforma, além do curso de tarô, nós temos um curso de visão holística. O que significa essa visão holística? O que representa ter uma visão holística? Muitas pessoas trabalham o tarô dissociado dessa questão da espiritualidade. Para a gente aqui no Brasil, é meio inconsistente isso. Não que a gente acha que algum espírito vai vir aqui e tomar conta das cartas. Não estamos falando disso. Até porque não importa se esse espírito é uma linha do Oriente, é um mestre indiano, é um mestre budista, é um cigano, é um Exu, não importa. Não importa o nome ou a forma como ele vai se apresentar para você. Mas se nós temos uma visão espiritualista, significa que temos uma visão de unicidade das religiões. E temos uma visão que vai além das religiões. Temos uma consciência da nossa responsabilidade sobre os nossos atos e sobre o nosso futuro. E sabemos perfeitamente que o nosso futuro depende daquilo que a gente faz hoje. Por isso que consultar os oráculos era uma coisa sagrada na antiguidade. Da mesma forma, deve minimamente ser um ato de respeito. É preciso ter respeito com o tarô. Da mesma forma que eu tenho que ter respeito com outros oráculos. Por isso que nesse momento, eu respeitosamente deixei o meu tarô aqui do lado. Juntamente com a guia que eu uso no momento da minha leitura, esse colar, que é um símbolo mágico. Para quem estuda um pouco dessa questão dos símbolos sagrados, sabe que o círculo é um símbolo perfeito de unicidade, representa o todo, a esfera. Esse colar, ao qual eu uso, respeitosamente está aqui juntamente com o meu tarô. Então, peço permissão a ele, a todo o conhecimento que ele me traz, a todas as revelações que ele me permite fazer para utilizar esse outro nesse momento, que foi devidamente limpo e consagrado antes de abrir as cartas para vocês. Mas eu acho que eu já falei pra caramba, a professora tem um problema sério com isso, né? E eu quero saber se temos pergunta. Boa noite para quem está aqui comigo hoje me auxiliando, o pessoal do Núcleo Sapiens em peso aqui ajudando a gente. Vamos lá, temos pergunta? A Paula Renata Pereira, ela falou assim: me assusta o uso do tarô desassociado da espiritualidade, mais comum na Europa, por exemplo. Para mim, é inevitável a sincronização da espiritualidade com o conhecimento adquirido. Exato, né, Paula? É quando a gente conhece um pouco sobre o processo de iluminismo na Europa e como foi esse processo de alta racionalização, ou vamos assim dizer, o processo de secularização na Europa com a reforma protestante, a gente sabe muito bem qual é a origem dessa alta racionalidade que a gente vai ter na Europa. Né? É uma coisa que eu falo muito isso na faculdade, nos cursos, nas aulas que eu dou, e a gente vai entender isso. Para nós isso é muito comum, porque viemos colonizados no Brasil por católicos, por portugueses católicos, que depois trouxeram junto nas caravelas diversas outras religiões e culturas. Quando a gente conhece um pouco da história do Brasil, a gente sabe disso. Mas realmente, Paula, você tem razão. Para nós é um certo inconsistente, mas na Europa não. Por isso que eu acho que a gente tem muito a contribuir, mas a gente também tem muito a aprender com os portugueses. Pelo menos
agora nessa terceira turma que eu tenho tido grata oportunidade de aprender muito com os portugueses por essa forma prática com que eles lidam com algumas questões. Mas também acho que nós temos muito auxiliá-los nesse resgate, né? Então, eu acho que é uma troca, é sempre uma troca, não é? Obrigada pela pergunta. A Paula Lima faz uma pergunta. Há uma forma de diferenciarmos a nossa intuição do nosso mestre guia? Paula, adorei a pergunta, obrigada. Paula, eu digo que no momento que você está abrindo as cartas, Paula Lima, né? No momento que você está abrindo as cartas e você está fazendo uma oração, e eu faço sempre antes, nesse momento que eu me ponho aqui, eu faço uma oração, eu acendo o meu incenso e tudo, eu me conecto com a espiritualidade, eu me conecto com os meus mestres que me auxiliam nesse momento, e eu acho que eu já relatei isso para vocês no curso, né, no nosso grupo. Eu absolutamente estou sendo intuída e instruída pelos meus mentores, né? Então, nesse momento, a minha intuição é fruto desses mestres que me orientam. Da mesma forma, todo momento em que eu monto a minha mesa, a disposição de cada um dos elementos aqui foi orientação desses meus mestres, que começaram me orientando há 25 anos atrás. E isso vai sendo transmitido aos poucos, e a gente vai questionando, a gente vai falando, não, mas por que isso, por que aquilo, não sei o quê. E até chega um momento que as respostas vão vindo pra gente. Então, uma dica que eu te dou, Paula, confia na tua intuição. No momento que você está abrindo as cartas, quanto mais você confiar, mais forte ela vai ficar. Porque mais grosso, mais espesso vai ser o elo que vai ligar você ao seu mestre ou aos seus mestres. Tá bom? Boa sorte, espero você lá depois para a gente conversar mais. Próxima. A Ana Paula Ramos pergunta: como diferenciar quando você abre o tarô para você mesma, se há tendência de escutar o que queremos? Perfeito, Ana Paula. Adorei sua pergunta e realmente a gente percebe que tem muitas pessoas, muitos alunos que ficam com esse conflito. Eu faço a seguinte orientação, acho que eu dei essa dica numa outra aula, numa outra live aqui. Para mim é aula, né? Bate-papo, enfim. Minha sugestão é o seguinte, quando você for tirar para você, faz como se você fosse tirar para alguém. Faz, embaralha, faz a sua oração, segue o seu ritual, né, ao qual você aprendeu. Só que no momento que você for interpretar, você vai fazer a pergunta, no momento que você for interpretar, você vai ter, eu te dou duas dicas. Ou você escreve num caderno, num papel, no computador, onde você quiser, como se você fosse ler para uma outra pessoa, enviar, por exemplo, para o WhatsApp para alguma amiga sua, ou você grava. Grava como se você também fosse fazer isso, né? Então, esse é o momento de você fazer, se colocar, dar um passo atrás e fazer uma interpretação mais estratégica, mais técnica com relação ao tarô. Uma outra questão e aí tem um outro ponto, tem gente que vai tira várias cartas para até chegar nas cartas que quer. Então, por exemplo, vai fazer uma tirada com 5 cartas e no fim, deixa eu tirar mais 2. Não, deixa eu tirar. Quando vai ver, já tirou 10 cartas. Por quê? Tá esperando cartas positivas, aí desconsidera as outras e considera só as positivas. Não. Tenha uma tirada já elaborada. Não, eu vou fazer uma pergunta tal para mim, vou tirar tantas cartas e vou procurar interpretar. Não conseguiu pela sua intuição? Olha o livro. Olha o livro, olha a apostila, olha o material que você tiver. Porque não dá para você ter uma interpretação muito distoante daquilo que está no material ao qual você aprendeu. Então, esse é um critério que eu adoto e que eu oriento vocês, tá bom? Espero ter respondido você. Beijo grande. A Cíntia Esteves pergunta: quem não tem uma religião definida, mas tem uma espiritualidade mesclada por várias crenças, você acha que isso facilita o trabalho com o tarô? Obrigada, Cíntia. Adorei sua pergunta, né? Cíntia tá aí na nossa turma aí do tarô também, turma 2. Cíntia, eu acho que pode ajudar,
né? Pode ajudar essas vivências, na verdade, no momento que você for atender pessoas que são de outras religiões e você vai conseguir dialogar melhor com elas. Eu tive uma criação muito plural. Eu ia a diversas religiões e hoje eu trabalho justamente no curso de teologia, eu dou aula de religiões, de história das religiões. Então, para mim, conhecer de várias religiões me ajuda muito no momento que eu tenho na minha frente um budista, um espírita, um evangélico, um católico, um bandista, um candomblessista, um Hare Krishna, ou seja, de todas essas religiões, um muçulmano, facilita muito, porque eu vou conseguir saber dialogar com ele, falar, olha, porque Alá, por Buda, enfim, por Brahma, qual o nome ele quiser, eu vou conhecer os princípios éticos que regem essa religião. Então isso me ajuda no processo de diálogo com o meu consulente. Mas eu comentei isso já com vocês em outra live aqui. Na interpretação dos símbolos que estão presentes, eu preciso, por exemplo, conhecer os elementos que estão aqui. Daí, conhecer das religiões pode me ajudar? Sim. Mas conhecer, por exemplo, de outros elementos, os símbolos mágicos, os símbolos sagrados, isso também me ajuda na interpretação. Tá bom? Espero ter respondido. A Vânia Margarida Lopes comentou: talvez por isso que a espiritualidade não é tão bem vista na Europa. Infelizmente associam a espiritualidade a coisas ocultas. Por isso, infelizmente, associam o tarô à bruxaria. Por isso, infelizmente, ainda é um tabu. Isso, Vânia. Na verdade, se você for pensar, Vânia, adorei sua pergunta, obrigada. Na verdade, se você for pensar bem a fundo, a associação do tarô com a bruxaria é algo que a gente vai ter um resquício do catolicismo e, por que não dizer, das cruzadas, né? Então, esse ranço ficou na cultura da Europa, mas também vai se perpetuar e ganhar mais força realmente com a Reforma Protestante. Então não tem como destoar, como não fazer uma análise mais criteriosa nesse aspecto, né? Eu acho que a gente vai entender que o tarô é uma prática mágica, é uma prática oculta, das ciências ocultas, ou seja, aquilo que não é revelado, né? No momento em que a gente vai ter profissionais que gostam justamente que aquilo seja oculto e que fazem interpretações mirabolantes. Isso não é uma prática que a gente vai ter só na Europa, no Brasil a gente também vai ter isso, e a gente no Brasil vai ter uma associação do tarô com trabalhos de amarração, que a gente vai ver feitiço, amarração, adoçamento, todas essas práticas. Então, quando você associa o tarô com isso, eu vou ler tarô para você, vou te cobrar valor X, mas você precisa fazer um trabalho de amarração, um trabalho de limpeza, de descarrego, e esse trabalho vai fazer custa 3 vezes o valor da consulta do tarô. Aí isso acaba fazendo com que esse elemento se torne banal e acaba também ganhando uma conotação pejorativa e negativa. Por isso também que eu sempre falo para vocês, incentivo e falo muito para que vocês compartilhem essa live na linha de tempo de vocês ou na linha de tempo de grupos que vocês fazem parte, porque eu gostaria realmente que pessoas que tenham vontade ou que precisam, de repente, de uma orientação do tarô, saibam que existe trabalho sério com o tarô, né? E aí, o que eu faço quando algumas pessoas me procuram e eu, por exemplo, não tenho horário na minha agenda, porque eu estou em aula, porque eu estou na faculdade, que seja, eu passo essas pessoas para que meus alunos atendam. Porque são pessoas que eu trabalho, são pessoas que eu orientei, que eu formei, que eu sei que podem, né, responder. Então, eu acho que a gente precisa, e foi com esse objetivo também que eu comecei a fazer esse trabalho aqui no Núcleo Sapiens, trabalhando com tarô, dando curso de tarô, mas também divulgando isso, que é um estudo sério, e por isso que eu peço tanto para que vocês compartilhem, porque as pessoas precisam entender que isso não é brincadeira, isso não é bruxaria, isso não é magia, mas isso é sério e promove essa ligação com a espiritualidade.
Tá bom? Obrigada pela pergunta. O Diogo Pagani pergunta: boa noite. Boa noite, Diogo. Eu gostaria de saber sobre a diferença do tarô cigano e os outros tarôs. Gostaria de entender sobre cada um e se cada um mostra mais ou menos coisas. Você falou do tarô cigano? Deixa eu pegar aqui o meu baralho cigano. Tarô cigano não existe. Tarô, né? A gente fala muito sobre isso, sobre o que significa tarô. Tarô é um conjunto de 78 cartas. Logo, aquilo que não tem 78 cartas não é tarô. Tarô cigano não é tarô, porque não tem 78. Ele tem 36 cartas. E as cartas são completamente diferentes. Em termos de desenho, são completamente diferentes do que é o tarô. Tá? Esse detalhe, esse detalhamento do que é um, do que é outro, eu falo mais no curso. Eu explico basicamente. E agora, em maio, a gente vai começar a falar do curso de baralho cigano aqui, né, no Núcleo Sapienza. Então, basicamente, seria essa a diferença, tá bom? Primeiro que a gente vai ter uma diferença da quantidade de cartas. Umas são 36, outras 78, né? O baralho cigano, o baralho Lenormand, que em alguns lugares são chamado de tarô cigano. Até por uma questão de comércio, penso eu, tá? Ele tem 36 cartas, o tarô tem 78, mas há uma diferença significativa com relação ao conteúdo das cartas, que é completamente diferente, tá bom? Espero ter respondido. Obrigada pela sua pergunta. Já que eu trouxe ele, vou colocar ele aqui também. O Lucas Halber pergunta: as cartas precisam de algum ritual para após jogar? E se sim, qual? Precisam, por exemplo, depois que eu trabalho com o tarô, eu sempre faço eu promovo um ritual de limpeza nele, por exemplo, com o uso do incenso. Eu posso utilizar. Tem pessoas que fazem isso com sal grosso, enfim, com outras práticas, né? Mas eu praticamente e particularmente prefiro usar um incenso. Eu recomendo porque eu preciso tirar a energia da pessoa que estava. Então eu recomendo que se faça isso, tá bom? Obrigada pela pergunta. Eu imagino que deve ter gente entrando aí na live. Eu não falei boa noite, então boa noite para quem está entrando, né? Pessoal do Canadá, boa noite para o pessoal que está aí. Muito feliz com essa permissão de vocês, com esse momento de vocês aqui, né? E pedir para vocês compartilharem a live na linha do tempo de vocês. E vamos lá, ver se o pessoal tem perguntas sobre o tarô. O que mais? A Sidônia Carreira fez uma excelente pergunta. Beijo, Sidônia. Eu sinto vibrações no corpo quando estou a fazer uma leitura. E em outras circunstâncias, como quando vejo números seguidos, 11.11, por exemplo. Nas últimas tiragens, tenho sentido dores no meu corpo que me chamam a atenção. Pergunto se as dores são alguma forma relacionadas com a pessoa. É normal isso? É normal sim, Sidônia. Obrigada pela pergunta. É normal a gente sentir algumas coisas. Eu, particularmente, Sidônia, eu gosto muito de tirar tarô descalça. A gente sabe que nós temos vários chakras no pé, na sola do pé. Então, eu penso que é o momento de descarregar, né? Então, eu acho importante, para mim, a orientação que eu tenho é tirar descalça, né? Quando eu vou tirar. Obviamente, se tem a possibilidade. Se não tiver, não tem problema, né? Mas sempre que eu posso, principalmente quando eu atendo as pessoas, né, no meu espaço, eu gosto de ficar descalça. Que nem agora que eu tô fazendo a live com vocês, eu tô com meus pezinhos aqui no chão. Então eu promovo eu descarrego energia. Por isso que eu monto a mesa dessa forma, eu oriento a montagem da mesa. Você vai ver que está fazendo o curso com a gente, né? Para que você não se sobrecarregue energeticamente, entendeu? Isso é super importante. O que acontece? No momento que você está lendo para alguém, você está trabalhando com as cartas, está fazendo uma consulta, você está trocando energia com a pessoa. E nessa troca energética, você acaba atraindo, puxando a energia dela para você. Então, esses elementos que estão aqui dispostos te ajudam nesse processo,
né? E fazem com que você consiga manter a energia fluindo para que possa ser feita a leitura, né? A energia precisa fluir naquele momento e a gente já falou que tudo é energia no jogo, né? Por exemplo, aqui vou pegar a minha taça d'água, vou colocar aqui para promover essa mudança, essa, né? Essa movimentação energética aqui. Em algumas pessoas, por exemplo, às vezes até consulentes, a mão soa muito. A minha mão geralmente esquenta bastante. Já senti tremores no corpo quando há uma densidade da energia, né, no meu consulente. Já senti dores nas costas, já senti. E, na verdade, isso vai se equilibrando à medida que você vai fazendo, né, vai ampliando com os atendimentos. Então, se você não está acostumado, você logo vai fazer atendimentos mais extensos, mas você vai ficar mais tenso no seu corpo e também trabalhando com energia, vai ter um desgaste maior. Precisa ter um preparo seu aí. A gente vai passar algumas orientações. Eu recomendo, se você puder, fazer uma prática de meditação, que eu acho que pode te ajudar, mas tem assim algumas orientações aí. Eu acho que também uma questão que a gente já comentou, que é você se prevenir. Por isso que eu oriento o uso do colar no momento da leitura, para que você cubra os seus chakras principais. Por isso que eu uso esse colar aqui no momento da leitura, para pelo menos promover esse alinhamento dos meus principais chakras aí, tá bom? Já falei pra caramba para vocês, mas espero ter respondido. Obrigada pela pergunta, Sidônia. Próxima. O Fábio Scos pergunta: qual é o percentual de acerto do tarô? Fábio, adorei a sua pergunta. Obrigada, viu? Qual é o percentual de acerto? Sabe que essa pergunta uma consulente me fez ontem, né? Eu disse para ela, vai depender do quanto você está disposta a seguir aquilo que o tarô te orientar. Se você seguir exatamente o que o tarô te orientar, eu diria que o percentual de acerto vai ser 100%, né? Ou pelo menos o mais próximo disso. Até porque a gente não pode prever o que a outra pessoa vai fazer exatamente. O tarô pode prever aquilo que ela vai fazer no momento, mas se você demorar para tomar uma atitude e quebrar minimamente os planos, eu não posso garantir 100%, mas que eu posso garantir que mais de 50% com certeza vai. Tudo bem, você vai falar, nossa, mas você está pulando de 100% para 50%, é muita coisa, concordo. O que é exato na sua vida? A única certeza que a gente tem é a certeza da morte, não é mesmo? E há muitos que dizem que a gente não morre efetivamente, a gente renasce em outra vida. Mas, nesse sentido, também temos às vezes pessoas que fazem previsões mirabolantes e acertam, por exemplo, 20%, 30%. Quanto maior for a sua dedicação, o seu estudo, o seu compromisso com as cartas, maior será o seu percentual de acerto com este oráculo, com as previsões que você fizer. Mas lembre-se que a gente nunca fala de certezas, a gente sempre fala de probabilidades. Então eu comento muito isso aqui nas lives. Olha, a orientação do tarô é isso, provavelmente é isso. Mas você que vai decidir se aquilo que eu lhe falei vai realmente se cumprir. Não sou eu. Você decide, eu posso chegar para você e falar, olha, seria melhor que você mudasse para um lugar, e você fala, não, eu não quero mudar. Posso garantir 100%? Não posso. Percebe? O seu futuro depende daquilo que você faz hoje. Então, 100% a gente nunca terá. Tá bom? Espero ter respondido. Obrigada, boa noite. Vamos lá? Próxima. Pedir para o pessoal, né, para compartilhar aí a live, né, na linha do tempo de vocês, em grupo que vocês fazem parte. Eu acho que as pessoas precisam conhecer e desmistificar o uso do tarô, tá bom? Próximo. Eu vou juntar aqui duas perguntas que estão bem relacionadas. O Lucas Halber e a Lua Cris. Vamos lá. Na verdade, o Lucas pergunta se o tarô precisa de algum ritual para poder jogar quando você compra. Sim. E a Lua pergunta o seguinte: em relação ao ritual que você faz antes de tirar as cartas, se ele é fixo ou depende de cada pessoa? Vamos lá.
no momento em que eu vou tirar, né, eu comprei o tarô numa loja, que nem esse tarô que eu, né, uma aluna me deixou comigo, está comigo e vou, né, adquiri-lo, vou tomá-lo, né, para mim. O que eu faço? Eu faço um ritual de consagração do tarô. O que significa consagrar? Significa tornar sagrado, significa que a partir do momento que esse tarô será utilizado para isso, ele deixa de ser um objeto simplesmente de adorno, simplesmente de coleção, e ele passa a ser utilizado como uma forma, como um elemento de previsões, de orientação, no nosso caso, uma orientação terapêutica, né? Então, ele agora passa a ter uma energia zerada, uma energia limpa, e ele passa nesse sentido a precisar também de práticas de manutenção dessa energia. Como? Eu posso, por exemplo, usar no meu ritual ervas, eu posso usar sal grosso, eu posso usar do fogo e da fumaça, do incenso, o fogo que é um elemento purificador, né, em diversas culturas. A água também, eu posso fazer isso. Eu sempre costumo ter uma vela no momento da minha consagração do tarô, né? Eu oriento bastante isso os alunos no curso, como fazer, mas a partir do momento também que esse tarô envelhece, eu também preciso fazer um ritual de que eu não vou mais utilizá-lo como elemento oracular. Ele passa, né? Então eu tiro a minha energia dele e guardo, ou dou algum outro fim. Eu também oriento os alunos nesse sentido. Então eu preciso sim ter uma prática para consagrar, né? Isso a gente aprende em diversas culturas, esse ritual de consagração. Quando eu vou fazer uma leitura, seja uma leitura para mim ou uma leitura para outra pessoa, eu tenho uma prática nessa minha leitura. Então eu tenho um ritual. Eu monto a minha mesa dessa forma, com as minhas pedras, um incenso, às vezes eu acendo uma vela. Eu coloco sempre água, porque se eu tenho os 4 elementos no tarô, eu preciso dos 4 elementos na minha mesa, eu preciso dessa força. Cada um dos objetos tem um significado aqui. Eu comentei, inclusive, um pouquinho sobre isso na live na semana passada e falo bastante disso no curso também. Então, eu preciso desse momento e eu tenho uma oração que eu oriento para ser feita, porque eu preciso ter permissão para receber a resposta que eu preciso para poder seguir a minha vida, para poder, né, tirar a angústia, a dúvida que eu tenho. Então, isso é importante também, né? Essa prática. Ela pode variar nas palavras. Eu não gosto muito de palavras, de palavras repetidas aleatoriamente. Eu acho que as palavras precisam ser sentidas. Se a gente está falando de energia, eu preciso sentir essas palavras. Então, eu novamente recomendo que se faça algo que tenha sentido, mas que tenha, né, que venha do seu coração, que tenha algo que tenha uma energia mais pura, tá bom? Espero ter respondido. Obrigada pela pergunta de vocês. Vamos lá, pessoal, dá para compartilhar aí, eu não sei como é que tá. Boa noite para você que tá entrando. Eu tô sem uma tela aqui, eu não sei quem que tá, quem não tá. Beijo grande para todos os meus alunos, para todas as minhas alunas do Brasil, de fora, pessoal do Japão, da Europa. Estou muito feliz com a pergunta de vocês, o interesse de vocês para conhecer mais sobre o tarô, que eu amo de paixão, eu adoro trabalhar com os oráculos e eu gosto principalmente de ensinar, porque eu acho que a gente que ensina, a gente aprende 2 vezes. Então, estou muito feliz com a pergunta de vocês, né? Vamos lá. A Natália Caetano comenta, né, que tudo que você falou para ela aconteceu e está te agradecendo por estar conseguindo as coisas na vida dela. Obrigada, Natália. A Natália que me conheceu aqui pela página, né, pelo Núcleo Sapienza, e obrigada pelas suas conquistas, né, Natália? Na verdade, eu acho que você conquistou muitas coisas e tem conquistado muitas coisas na sua vida porque você tem seguido aquilo que o tarô está te orientando.
Então eu fico muito feliz por ter essa permissão de reencontrar você nessa vida e de poder te ajudar nessas conquistas e que realmente essa nova fase que você inicia seja fantástica para a sua vida, que você prospere cada vez mais. Obrigada pela confiança e pelo testemunho aqui pra gente, tá bom? Obrigada. Diogo Pagani faz uma outra pergunta, ele quer saber se alguém que, por exemplo, odeia muito ele, poderia usar as cartas do tarô para saber sobre ele e fazer algum mal usando isso? Poderia, Diogo. Poderia. Infelizmente poderia. Então vamos lá. Você usou um tarô durante 10 anos, 20 anos. Você trabalhou com esse tarô todos os dias, né? Isso significa que você impregnou no tarô a sua energia. Aí você pega esse tarô, desiste, vende num sebo, passa para alguém, passa para um amigo, briga com esse amigo. Esse amigo vai lá e vai fazer uma magia para você com esse tarô. Entende? O que você fez? Você deu uma arma sua para um inimigo. Para uma pessoa que antes era seu amigo, agora não é mais. Mas a pergunta dele é o seguinte, ele tem alguém que não gosta dele. Muito bem, eu vou chegar lá. Se pelo tarô, a pessoa saberia sobre ele e faria algum mal com alguma informação que o tarô passasse. Poderia fazer, mas eu também acho, Diogo, que há uma permissão divina para isso. Na verdade, alguém, por exemplo, pode tirar as cartas para você, e eu já tive experiências disso, inclusive comentei sobre isso no grupo de estudos que eu tenho no Facebook. Chama Estudos Terapêuticos com Oráculos. Porque eu já tive relatos de pessoas assim, que fizeram isso, tiraram o tarô para alguém, para saber como a pessoa estava e usou dessa informação para fazer mal para a pessoa. Eu tive isso. Só que eu também acho uma coisa, Diogo, você precisa ter a sua energia elevada. Como? Por bons pensamentos, por práticas meditativas, por ter uma postura de vida positiva e fé. Então eu acho sim que você precisa ter um padrão energético o mais linear possível. Obviamente que ninguém está sempre no top, tipo Madre Teresa de Calcutá, né? Brincadeiras à parte. Obviamente que a gente oscila pelas preocupações do dia, mas eu acho que você precisa manter um padrão vibratório importante. Aí essa outra pessoa talvez não conseguirá interpretar, principalmente porque o fundo dela é um fundo de maldade. E aí, nesse sentido, a pessoa vem para querer saber coisas negativas e tudo mais. Ela não vai conseguir saber sobre você. Então, eu acho que tem duas questões. Primeiro, quando ela pode fazer a maldade para você ou alguma prática mágica de mal para você, quando há um vínculo, um elo entre você e essa pessoa. Mas se esse elo não existe, né? Se esse elo não foi quebrado e a gente se liga com o mal quando a gente está pensando nele, se não há esse vínculo, logo não há porquê esse mal te atingir. Por isso é importante que você tenha a sua vibração, que você tenha isso muito bem estabilizado, muito bem ponderado em você, tá? E por isso que eu recomendo que o tarô, depois que seja utilizado, depois de um certo tempo, que ele não seja doado. Ou você guarda, ou você queima, ou você enterra. Mas não seja doado para alguém alguma coisa que é sua, porque você está dando a sua energia para essa pessoa. Espero ter respondido. Obrigada pela pergunta. A Ju Kellen pergunta. Beijo, Ju. Sobre as respostas dadas pelo tarô, como você sabe se quando a pessoa pergunta sobre algo, se isso acontecerá em pouco tempo, em muito tempo ou não acontecerá? Complementando, no caso de um desencarne que acontecerá logo, como costuma sair isso nas respostas? Ju, vamos lá. A gente, na verdade, fala um pouco sobre isso no curso pela própria interpretação das cartas. Por exemplo, cartas que indicam movimento significa que isso vai acontecer mais rápido. Cartas que são, né, que os personagens indicam, ou que a própria interpretação dela está associada
com questões lentas, com indecisão, com questões, né, morosas, ou até mesmo com cortes, efetivamente, a gente sabe que essas coisas ou vão demorar para acontecer ou não vão acontecer. Então, esse é um indicativo. Obviamente que uma carta muitas vezes não dá essa resposta. Eu preciso de um conjunto de cartas para poder chegar nessa previsão. Essa é uma questão. A outra questão, no caso de desencarne, a gente sabe que tem algumas cartas que são bastante incisivas nisso. Por exemplo, eu nunca acho que a carta da morte significa morte física. Mas a carta da morte com algumas cartas de espadas, por exemplo, pode indicar essa questão do desencarne. Eu havia aprendido 25 anos atrás com a minha orientadora que uma combinação como, por exemplo, a carta da morte do diabo e da torre era morte física, ou a carta da morte com a carta da eremita poderia indicar uma doença terminal. Mas a gente também sabe que só essas duas cartas não necessariamente significam isso. Eu preciso de um outro conjunto de cartas que combinem e condizam e reforcem que realmente é esse desencarne. Eu vou te falar uma coisa, eu já previ isso de uma grande amiga minha. Foi um processo muito dolorido quando eu vi, e eu na hora falei assim, não é possível que eu estou vendo isso, eu acho que não é verdade. Eu registrei, fotografei na hora, mas fiquei com aquela sensação assim, não, eu acho que eu espero estar enganada. Poucos meses depois eu soube, ela foi fazer uma cirurgia do coração e ela faleceu. Então, a partir desse momento, eu realmente, assim, acho que também há a permissão para fazer essa previsão de desencarne. Eu acho que tudo é permissão divina. Então, essa é uma das coisas que eu peço na minha oração, que de acordo com a necessidade e o merecimento da pessoa, ela encontre as respostas que ela veio buscar, que ela tenha essa permissão. Tá bom? Obrigada pela pergunta. A Elane Santos pergunta: eu sou umbandista e estou começando a estudar tarô. Então seria correto tirar as cartas usando minhas guias? Não necessariamente. Elaine, é isso? Elane. Não necessariamente, Elane. Até porque eu, por exemplo, dou aula em terreiros de Umbanda aqui em São Paulo, e a orientação realmente é de que os alunos não usem a guia de trabalho. A guia de trabalho você vai usar no trabalho espiritual, no terreiro. Não há necessidade de usar as guias, mas eu oriento que use o colar. Esse colar, por exemplo, que eu fiz em amarelo, porque ele tem um significado, ou eu oriento que use de uma dessas cores das quais eu uso, são 7 cores diferentes. Então eu oriento os alunos, a escolha, como a escolha desses colares, pela vibração dele do dia, mês e ano. Eu já relatei isso aqui, de casos de alunos que estavam fazendo a leitura e o colar arrebentou no momento da leitura, e aí isso de certa forma preveniu a pessoa energeticamente naquele momento, e de maneira que a protegeu e tudo mais. E a gente também sempre fala muito sobre o uso do colar como uma forma, como um símbolo sagrado, como ele forma um círculo contínuo. Então, ele teria essa representação, tá bom? Não precisaria. Se você adota esse critério, obviamente que isso é passado para os alunos aos quais estão ligados a essa egrégora do Núcleo Sapiens, a essa egrégora dos meus mentores, é orientado o uso desse colar. Todo aluno que fez o curso comigo, com a gente aqui, e que adota esse colar e os rituais de consagração que nós orientamos, ficam sobre a orientação e a proteção dessa egrégora. Então, nesse sentido, aí você precisa ver com qual egrégora você está se ligando. Mas eu não recomendo, não acho necessidade de você usar as suas guias de trabalho, tá bom?
Obrigada pela pergunta, Elaine. Vamos com 50 minutos. Mais uma pergunta? Mais uma pergunta sobre o tarô, né? Sobre essa questão da espiritualidade. Acho que a gente pode abrir para as perguntas das pessoas. Vamos lá? Bom, essa pergunta assim, achei bem interessante. Pertinente. Vamos lá. Nunca fizeram essa pergunta. Que legal. A Maria Correia comenta: como agir quando as pessoas se tornam dependentes do tarô para tomar decisões? Ai, Maria Correia, obrigada pela pergunta. Essa é uma pergunta difícil. Eu já passei por diversas vezes com relação às pessoas assim, né? Quando eu era muito jovem, eu tinha isso. Pessoas que ficavam muito dependentes, queriam tirar tarô toda semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. E eu me recusava, às vezes, a tirar. Hoje eu tenho a seguinte prática. A pessoa fez uma pergunta na segunda-feira. Ela chega para mim, na terça, na quarta-feira, por exemplo. Olha, dá para você tirar de novo, porque, não sei, aquilo que você falou não aconteceu. Aí o que eu converso com a pessoa para saber o seguinte: não aconteceu por quê? Porque não aconteceu no tempo que ela queria, ou porque houve uma mudança, alguma coisa que ela mudou, que ela fez de diferente. Eu passo por uma avaliação nesse sentido. Que avaliação? Saber se houve alguma mudança na vida dela, se ela provocou alguma mudança diferente daquilo que o tarô tinha orientado, e aí depois eu avalio se eu vou tirar de novo ou não. Geralmente eu acabo tirando porque eu percebo que a pessoa mudou naquilo que o tarô orientou, ela não seguiu, né? Quando a pessoa faz esse tipo de orientação, quando ela tirou na segunda e quer tirar na quinta de novo, eu faço uma consulta rápida para ela, para dizer: olha, não tem diferença de nada daquilo que foi dito para você na segunda-feira. As respostas, obviamente, mediante a abertura das cartas, eu faço uma consulta mais breve, bem pontual com relação àquilo. Essa dependência, Maria, na verdade vai acontecer de acordo com que as pessoas, com que abertura que você vai dar, com a orientação dela, né, às vezes a pessoa também tem desequilíbrio emocional, desequilíbrio energético. Então aí eu acho que também vale a pena ter uma orientação. Procure um psicólogo, procure um terapeuta, um psiquiatra ou algum outro profissional que possa dar esse suporte emocional para ela, que é algo que, na verdade, o tarô não consegue, né? Não vai conseguir suprir, porque nem sempre o profissional, o tarólogo, ele é alguém com formação nessa área da psicologia, da psicanálise. Nem sempre ele é um terapeuta holístico, que trabalha com outras práticas. Então, acho que precisa ser avaliado. Por isso que eu penso que o tarólogo também passa por um processo de amadurecimento com essa relação com as cartas, para ele fazer uma melhor leitura, uma melhor orientação terapêutica e espiritualista para o seu consulente. Então, acho que precisa ser avaliado. Eu acho que eu dei algumas orientações aí. Tá bom, Maria? Obrigada pela pergunta. Temos mais? Não, agora... Agora são as tiradas? Peraí que nós vamos fazer a postagem. Então, vamos lá. Vou embaralhar o meu tarô aqui. A gente já falou pra caramba. Temos quanto tempo de live? Com 56 minutos. 56 minutos. Então, temos aí um tempo para responder as perguntas do pessoal. Lembrando a vocês para compartilhar na linha do tempo de vocês, em algum grupo que você faz parte. Compartilhar sobre o tarô, sobre o nosso encontro, todas as quartas-feiras, às 8 horas, no horário de Brasília, aqui no Brasil. Dizer que eu estou muito feliz com esse nosso encontro, fico sempre muito ansiosa, né? Assim, esperando logo as perguntas de vocês. Queria dizer para vocês que se vocês têm sugestões de temas para a gente falar aqui, tudo, manda para a gente por inbox, né? Com alguma orientação. Eu gostaria que falasse disso, eu gostaria que a professora falasse sobre aquilo, algum tema para a próxima live. Fica aí critério de vocês, sugerir. E também queria pedir para vocês compartilhar e dizer que as nossas matrículas estão abertas. Essa terceira turma está com uma energia total, eles estão super empolgados aí e dá tempo de entrar, convidar os seus amigos para estudar junto.
que é mais legal ainda, tá bom? Vamos lá para as perguntas. Agora eu estou embaralhando esse tarô Apocalipse para a gente poder abrir. O tarô tá novo. Vamos ver. Será que vocês vão gostar das cartas? Vamos ver. Vamos ver se vocês vão conseguir. Ela é muito cheia de detalhes, né? Vamos ver como é que vocês vão reagir. Se vocês não gostarem, vocês me falam, tá bom? Eu volto pro meu tarô velhinho aqui, não tem problema. Vamos lá, primeira pergunta. A Janaína Mancionilo pergunta, né? Ela diz assim: Edileia, obrigada por todas as orientações, sempre acompanho suas lives. Obrigada, Janaína. Por favor, tire uma carta referente ao meu desenvolvimento espiritual, pois estou iniciando na Umbanda e estou muito ansiosa. Janaína, vamos ver. Vou tirar uma só não, tá? Vou tirar 3, tá bom? Vamos ver como é que está o desenvolvimento mediúnico da Janaína Mancionilo na Umbanda. Muito bem, as de espadas. Dá para vocês verem aí? Dá para enxergar? As cartas do Eric são sempre muito iluminadas. Então, o As de Espadas mostra que é um recomeço, um início de algo. Então, eu vejo que, na verdade, você tem muito processo mental aí, muitas coisas acontecendo e tudo mais na tua mente. Eu acho que vai ser um desafio para você silenciar a mente e permitir realmente que a espiritualidade te caminhe, te siga, né? O 3 de ouros reforça bastante sobre esse aspecto. Diz que é um trabalho que você vai se identificar e eu acho que é importante, né? O pessoal está se esforçando aí para colocar mais detalhadamente para vocês, né? Mostra que o 3 de ouros vai precisar de bastante estudo e bastante trabalho. Então, procure estudar, procure conhecer mais sobre essa religião, procure conhecer mais sobre os seus guias, né, dentro da Umbanda, conhecer mais qual é a origem deles, qual é o orixá que eles estão ligados, né? Conhecer mais, isso é um ponto importante. E a carta da Lua mostra esse lado oculto aparecendo para você. Eu acho até que você vai ficar um pouco ansiosa nesse começo, talvez ansiosa para que as coisas aconteçam rapidamente na tua vida, né? Que as coisas se clareiem rapidamente para você, mas a Lua diz que você precisa enxergar com os olhos da intuição. Você precisa, na verdade, enxergar e entender que tudo vai acontecer no tempo certo, né? A espiritualidade vai se revelar no tempo certo. Então, quanto mais você se dedicar, quanto mais você estudar, maior vai ser realmente a sua descoberta dentro da religião, tá bom? Janaína, beijo grande, boa sorte, que vai dar tudo certo aí para você. Vamos lá? Próxima. A Laide Rodrigues Gomes de Oliveira pergunta: gostaria se vou obter resultado positivo no concurso de Tribunal de Justiça. Eu ando um pouco desanimada, pois meus resultados não têm sido satisfatórios. A Laide quer saber se vai passar no curso do Tribunal da Justiça. A Laide Rodrigues Gomes de Oliveira. A Laide Rodrigues. A Laide, 4 de copas, está dizendo que assim, eu acho que tem grandes chances, mas vai ser difícil, viu, Laide? Assim, você vai precisar se dedicar bastante. A carta do diabo mostra que você, na verdade, até acha que assim, você sabe que é difícil, né? Mas você talvez esteja com uma expectativa e você vai se surpreender. A princesa de ouros aqui, né? O pajem de ouros está dizendo que você vai precisar, sabe aquela coisa de se dedicar cotidianamente, de você se dedicar todos os dias e ver o que tem que ser feito, pegar realmente com estudos. Eu acho que se você tiver essa dedicação, que a princesa de ouros está dizendo aqui, o 3 de copas diz que você conseguirá passar, tá bom? Mas sem dedicação, e aí assim, não vai com aquela coisa, vai ser fácil, porque o diabo fala isso, né? Vai ser fácil, então eu não vou precisar me dedicar tanto. Não, a princesa de ouro está falando que você vai precisar se dedicar sim, e o 3 de copas está dizendo no final que você vai ser bem sucedida. Então, boa sorte, né? Confia, se dedica, que eu acho que vai dar certo. Depois você me conta. Próxima.
A Roberta Campelo pergunta: gostaria de saber se a advogada que está resolvendo uma situação financeira familiar entrará em contato conosco com uma resolução final. Roberta Campelo vai ter retorno da advogada com uma resolução final. Sete de copas, eu acho que sim. Eu acho que ela deve estar num processo de acordo. O As de paus está reforçando isso, esse contato dela, né? Essa informação, ela vai tomar essa iniciativa. O 3 de paus também reforça isso, como se ela estivesse preparando, elaborando toda a papelada, a documentação. E o 2 de espadas reforça isso, dizendo que ela já vai vir com as documentações e já vai ter negociado, já vai estar com toda a papelada pronta. Então eu acho que sim, ela me parece ser uma pessoa bastante correta, pelo menos nesse sentido. Ela não vai vir com problemas para você, ela já vai vir com as soluções. Eu acho que isso vai ser bastante significativo aí, tá bom? Boa sorte. Eu acho que vai dar tudo certo. Depois você me conta, tá bom? Amanda Camargo Oliveira. Estou passando por um momento de baixa energia, na qual não sinto ânimo com nada e preciso terminar meu TCC. Gostaria de saber o que posso fazer para mudar essa situação de baixa autoestima e frequência energética. Muito bem. O que a Amanda pode fazer para trabalhar esse momento de cansaço, de baixa autoestima? Sei muito bem o que é isso de TCC, as professoras, sei como é que funciona. 4 de espadas, eu acho que você precisa tirar um tempo para descansar, né? Porque descanso também faz parte do seu processo de relaxar a mente, de meditar, de ter boas ideias, de ter novas ideias. A carta da Imperatriz diz que você vai conseguir essa força se você conseguir ter um momento de descanso, né? Isso é super importante, porque senão você não vai conseguir ter fôlego para terminar o seu TCC, né? Então é muito significativo isso. E aí significa 7 de espadas, você tem que fazer algumas escolhas. Algumas escolhas, por exemplo, talvez você tenha que deixar aqueles passeios com os amigos no final de semana, talvez tenha que deixar um pouco a diversão de lado. São as escolhas, o 7 de espadas são as escolhas que a gente vai ter que fazer na vida. Talvez algumas vezes você tenha que ficar de madrugada fazendo trabalho. Isso faz parte. Uma dica que eu te dou: tome um banho de girassol, pétalas de girassol. Ajuda muito nesse processo de baixa energética, né? Você pode fazer esse banho de girassol, por exemplo, pode até ser a semente de girassol 3 vezes por semana, ou então quando você estiver bastante cansada. Se você quiser juntar hortelã e menta, vai te ajudar muito, porque potencializa. Cravo, canela em pau também ajuda bastante, tá bom? Só uma dica aí pra você. Beijo grande, boa sorte, bom TCC. A Elane Santos pergunta: minha vida amorosa como ficará este ano? Estou só, já fazem 5 anos. Elane Santos, como é que vai ficar a vida amorosa da Elane nesse ano? 4 de paus. Na verdade, eu vejo que você tá, assim, hoje é como se você não caminhasse, não tivesse. Você tem pessoas ao seu redor, mas ninguém que realmente te interessa. Tem um rei de espadas, tem uma pessoa mais velha, mais madura aí que vai estar te procurando, que vai aparecer na sua vida. 2 de copas é uma carta que fala justamente sobre esse romance, esse mistério, esse encantamento que esse rei de espadas vai proporcionar para você. E o As de paus diz que vai inaugurar uma nova vida, talvez novas mudanças. Então eu acho que você precisa se preparar para isso. Por isso que o 4 de paus diz: precisa se equilibrar, precisa se preparar, precisa se organizar, se equilibrar energeticamente, para que você tenha a permissão de ter uma outra pessoa na sua vida, tá bom? Eu acho que é por aí. Boa sorte. Depois você me conta, que eu acho que vai dar tudo certo. Você não vai me falar que esse príncipe encantado vai aparecer aí na tua vida. Boa sorte. Próxima.
A Tânia Santos Rocha pergunta se ela vai conseguir vender logo a casa dela. Tânia Santos. Isso. Vai conseguir vender a casa dela logo? Vai conseguir vender a casa logo? Carta do Sol, sem dúvida, né? Príncipe de Copas, tem uma pessoa interessada na casa, vai ficar encantada com a casa. Rei de Paus, novamente reforçando isso, uma pessoa que vai fazer uma oferta que não vai conseguir recusar. E o As de Espadas, que é o contrato sendo assinado, eu acho que sim, eu não teria motivos para duvidar o porquê. Até porque a carta do Sol reforça bastante sobre isso. E não só não tenho motivos para duvidar, como também não tenho motivos para dizer que isso não vai acontecer em breve. Então talvez esteja faltando algumas outras questões aí. Não sei se você colocou na mão de pessoas certas, anunciou, mas ao que tudo indica, não há nada bloqueando a venda da casa. Boa sorte, eu estou bastante confiante. Depois você me conta. A Nayara Cruz pergunta: o que devo fazer para conseguir um namorado? Nayara, beijo grande, Nayara, hein? O que você deve fazer para conseguir um namorado? Eu gosto muito dessa pergunta, Nayara. O que a Nayara deve fazer para conseguir um namorado? Eu acho que é o perfeito aí. Primeira questão, Nayara. Eu acho que às vezes você carrega algumas coisas no seu passado com você, como se você carregasse mágoas. Você precisa se desvencilhar dessas mágoas, sabe? Deixar com que as lembranças negativas do passado, elas precisam deixar no passado. Isso é um processo lento na tua vida. A carta do Eremita mostra que você já está há um bom tempo carregando essas mágoas aí. Então toma cuidado com isso, para você não se machucar. Né? E aí, uma vez que você deixou as mágoas, as coisas do passado, as memórias, as lembranças talvez não tão positivas, uma vez que você deixa isso no passado, parta para o novo, a carta do Imperador, que mostra justamente essa sua capacidade de seguir, de se tomar, né, assumir esse relacionamento e assumir quem você realmente quer. A carta do Imperador também indica a presença de uma pessoa mais experiente, mais velha e mais segura de si na sua vida. A carta do Mago mostra essa pessoa realmente entrando na sua vida, uma pessoa nova. Eu reforço, não é uma pessoa que você conhece, é uma pessoa nova, tá bom? Boa sorte, Nayara, e eu tenho certeza que você vai me contar depois. Beijo grande. A Natália Caetano pergunta, ela quer saber se o contrato do Bradesco vai aparecer. Contrato do Bradesco da Natália vai aparecer? Contrato do Bradesco vai aparecer? Eu acho que não, uma carta do enforcado. Na verdade, esse contrato foi feito muito provavelmente, Rainha de Copas, por má fé de uma pessoa. A pessoa estava interessada no dinheiro, mas tem mais gente envolvida aí, Natália. Tá? Esse contrato não vai aparecer pela primeira carta. A carta do enforcado é uma trama, uma trama que estava em mais pessoas aí envolvidas, porque a gente tem todas as outras cartas do Rei de Copas, Rainha de Copas, Rainha de Ouros e o Príncipe de Espadas. Então tem pessoas que levaram vantagem nisso. É um contrato fictício. Não fica esperando não, tá? Boa sorte. Você sabe muito bem do que eu tô falando, então você me conta. Próxima. O Alexandre Luiz de Oliveira pergunta: tem uma audiência, eu imagino que deve ser uma audiência que está parada. Ele gostaria de saber sobre essa audiência, se ela vai acontecer. Como é o nome dele? Alexandre Luiz de Oliveira. Ele quer saber sobre essa audiência que está parada. Vamos ver se ela vai sair. Ah, muito bem. 4 de paus. Na verdade, 4 de paus está falando um pouco sobre essa situação, assim, é uma negociação, é uma coisa que está num certo impasse, e parece que está tramitando ali, as pessoas estão discutindo sobre isso. A princesa de Ouros, né, está dizendo que não necessariamente as pessoas chegaram num acordo financeiro aí,
A carta do Torre está dizendo que tem muita discussão ainda pela frente. E o 9 de Copas diz que vai ter um bom sucesso, vai ser bem sucedido. Mas eu acho que ainda tem discussões aí. E ao que tudo indica, Alexandre, essa discussão está ligada diretamente com questões de dinheiro. Talvez a oferta que foi feita nessas negociações não atingiram realmente, né, o objetivo. Então aí o advogado vai, questiona, entra com algum recurso. Então ele está nesse trâmite, né? Por isso que não chegou num acordo, porque então não chegou até você, tá bom? Boa sorte, depois você me conta. Vamos lá, próxima pergunta. Enquanto isso, né, vou pedir para vocês compartilharem a live, né, na linha do tempo de vocês, para que outras pessoas possam conhecer esse trabalho que a gente faz aqui todas as quartas, às 8 horas, na página do Núcleo Sapienza. A Renata Tonoli, ela falou: olá, boa noite. Boa noite, Renata. Adora a interpretação das cartas. Obrigada. Se der, gostaria de saber se vou ter sucesso na carreira de autônoma e a parceria atual será promissora. Vamos ver se ela vai ter sucesso na carreira de autônoma. Renata Tonoli, é isso? Isso. Vamos ver. Olha, Renata, eu acho que vai. 5 de ouros reforça bastante sobre isso, né? Trabalho, parceria sendo firmadas. A rainha de ouros eu acho que vai ser muito positiva para você, né? Mas tem alguns enfrentamentos aí, tem algumas discussões, enfrentamentos no sentido de conseguir se organizar, se associar com as pessoas, de fazer isso de maneira positiva, né? Mas eu vejo pela carta da Imperatriz que vai ser muito positivo para você. Então você vai precisar ser firme nas questões aí, se posicionar realmente para que a empresa, que nesse trabalho que você vai iniciar como autônoma, que esse trabalho possa crescer. Então eu acho que você tem tudo para se dar bem, mas vai precisar se organizar a agenda, todas essas coisas. Eu acho que você vai ter mais liberdade e, como o próprio nome diz, mais autonomia. Boa sorte. Eu acho que você vai se dar super bem. Próxima. Aqui um depoimento da Carla Marins e uma pergunta. Ela: Vamos lá. professora, quero agradecer pela ajuda na semana passada, pois perguntei sobre minha cirurgia e se ela ia demorar e fui informada que tinha algo travado. Corri atrás e foi realmente havia algo atrapalhando. Que legal, que bom. Que eu fico muito feliz de poder ter te ajudado, te orientado. Isso me faz ter certeza que a gente está no caminho certo e que essas lives, né, esses encontros que a gente faz aqui às quartas-feiras podem ajudar muitas pessoas. Gratidão por isso. Bom, aí após isso ela retornou ao médico com o pedido de cirurgia. Agora ela gostaria de saber se vai demorar mais um pouco Claro. para sair ou se na verdade, né, a coisa Agora vai acontecer. caminhar. Vamos lá, Carla Marins. Marins, a cirurgia da Carla Marins. Agora vai sair essa cirurgia da Carla Marins? Que legal, Carla, que legal, que legal. Eu acho que vai. 4 de ouros reforça sobre isso, então não tem porquê. A carta da morte, na verdade, está falando que eu acho que vai acontecer muito mais rápido do que você imagina. E eu acho que essa cirurgia vai promover um renascimento. Lembrando, morte não significa necessariamente morte física, mas renascimento aqui para mim. Porque logo depois eu tenho a carta da princesa de paus, ou seja, indicando nova vida para você, novas realizações. O 4 de copas também reforça isso. Sensação de bem-estar, de alegria, de felicidade, de plenitude. Eu acho, Carla, que vai dar super certo para você. Eu acho que vai ser muito positivo. Estou muito feliz. Boa sorte, Carla. Depois você me conta, tá? Gratidão. Vamos lá? Próxima pergunta. A Marilene Guimarães comenta, né? Estou num momento de vida muito difícil e desempregada. Gostaria de saber alguma mensagem e orientação do tarô para me dar clareza nesse momento. Marilene Guimarães. Marilene Guimarães, ela quer uma mensagem do tarô para superar esse momento na vida dela. Marilene Guimarães. Marilene Guimarães. Marilene Guimarães.
Maria Helene, vamos lá. Tem bastante carta para você. Carta dos enamorados. Eu acho que você deve ter sofrido alguma decepção, alguma questão aí na sua vida. Realmente, eu percebo isso. A carta do 9 de copas mostra que você já teve uma situação mais de equilíbrio nesse seu momento, mas eu acho que houve uma mudança aí. A carta do imperador diz que você se desestabilizou. Talvez essa mudança tenha sido por conta de algum rompimento com alguém. 7 de espadas, né? Esse rompimento te desestabilizou. Vai melhorar? Eu acho que vai. Rainha de paus diz que você vai se sair fortalecida desse processo. Né? O que você precisa, na verdade, é trabalhar realmente para isso. O As de Ouros, falando para você que você precisa realmente sair desse ciclo vicioso, acreditar que você consegue, acreditar que você é possível, restabelecer a sua autoconfiança. Isso é muito importante na tua vida. Deixar que as coisas do passado já passaram e daqui para frente é vida nova. Eu acho que vai dar muito certo, mas você precisa equilibrar o seu lado emocional, tá bom? Boa sorte. Depois você me conta, porque eu acho que vai dar certo. Vamos lá? A próxima, na verdade, não é uma pergunta, é um depoimento aqui que o Diogo Pagani disse. Vamos lá. Sempre que acaba a live, eu me sinto mais evoluído. A gente aprende tanto mesmo em pouco tempo. E o que vale não é ter a pergunta respondida, e sim o que aprendemos com a resposta de cada pergunta que a professora responde dos outros. Quando a gente olha no mundo, e não só para nós, aprendemos muito mais. Assistir e escutar faz bem também. Parabéns a todos. Obrigada, Diogo. Eu fico muito feliz pelo seu depoimento. Além de tirar as cartas aqui as quartas-feiras para as pessoas, eu mando mensagem para as pessoas todos os dias, para os meus alunos, para os meus consulentes. Eu sempre mando mensagens de incentivo. E essa semana eu falei bastante sobre essa questão do egoísmo, do apego, né? Sobre a prática do altruísmo. E a gente, na verdade, precisa ser mais altruísta. Então, nesse dia, nessa quarta-feira, eu dedico esse meu momento para trazer uma mensagem de esperança para vocês, de incentivo, de dizer assim, tá difícil, tá, mas vai melhorar. E eu procuro fazer isso, seja nas quartas-feiras quando eu estou aqui, mas seja também diariamente quando eu mando essas mensagens para as pessoas. Eu, inclusive, publico na minha página no Facebook, Terapia com Oráculos. Obrigada, Diogo, pela sua mensagem. Gratidão e que, né, Deus, Pai Maior e Santa Sara lhe abençoe e lhe proteja. Obrigada. A Priscila Maiara pergunta: meu namorado está com problemas com drogas. Ela quer uma orientação do tarô, está pedindo ajuda. Priscila Maiara, vamos ver uma orientação para Priscila Maiara com o seu namorado. Muito amor, né, Priscila? Muito amor. 8 de paus. Na verdade, eu acho que ele não está conseguindo superar alguns obstáculos que ele passou pela vida dele. O As de espadas diz que, na verdade, não tem segredo. Ele precisa promover esse corte. Então, realmente, ajudá-lo a esse processo de desintoxicação com relação às drogas, né? Seja um trabalho de apoio, um trabalho numa clínica. E aí eu acho que você vai poder ajudar, e a espiritualidade também, porque a gente tem a carta do Hierofante, que é a carta do Papa. Eu acho que a espiritualidade pode promover. Talvez esses obstáculos aqui tenham feito com que ele perdesse a fé. Por isso que a gente também tem a carta do As de espadas aqui. O que o Hierofante está falando é justamente isso. Está na hora de restabelecer a fé, está na hora de voltar a acreditar que é possível, que vai dar certo. A rainha de espadas, para mim, aqui é você, mostrando para ele que precisa ser firme, né? Se você o ama verdadeiramente, tratá-lo com amor, mas tratá-lo com firmeza. Isso é super importante aí nesse processo, tá bom? Boa sorte, Priscila, acho que vai dar certo, mas tem uma longa caminhada aí, tá bom? Boa sorte. Vamos lá, últimas perguntas, senão daqui a pouco o Facebook corta a gente aqui. Vamos lá. Fabiana Arve pergunta: boa noite. Boa noite, Fabiana. Tenho um relacionamento à distância já faz 11 meses.
Nunca nos vimos pessoalmente. Ele é de Portugal, mas mora na França e eu estou aqui no Brasil. Nossa, Estamos tendo muitos problemas com a família dele e esse relacionamento tem chance de dar certo? Ele está querendo vir para cá. Ela chama Fabiana Aparecida Ribeiro Pereira e ele chama Ricardo Fernandino de Gouveia Aguiar. Fabiana e o Ricardo. Ricardo. Vamos ver se o relacionamento da Fabiana e do Ricardo vai dar certo. Se tem futuro. Carta do Enforcado diz que na verdade está difícil. Eu acho que essa distância não é muito positiva para vocês aí. O 6 de ouros diz que eu acho que tem escolhas aí. Eu acho que vocês vão ter que trabalhar e lutar por isso. Eu acho que ele já, de uma certa forma, já está orientando. Esse relacionamento à distância pode se tornar desgastante. Eu quero só confirmar se ele deve vir para o Brasil, que é o que me diz exatamente. Eu acho que sim, 4 de copas. Eu acho que ele precisa se juntar a você, vir. A carta da lua mostra ele um pouco confuso e inseguro. Eu acho que ele está com medo, 5 de espadas, de deixar a família dele lá. Então, na verdade, eu acho que vocês vão precisar conversar e avaliar. Será que o amor de vocês é mais forte do que essa saudade, do que a sensação de abandono e tudo que vocês vão deixar lá no, né? Ele vai deixar na família, mas na verdade vocês vão começar uma nova vida. Eu acho que hoje, da forma como está, o relacionamento tende a se esfriar de uma maneira que talvez não sobreviva. Difícil. Mas eu acho que vale a pena vocês dialogarem e abrir mão. Cada um vai ter que abrir mão de alguma questão aí. Boa sorte. Vale a pena investir. Depois você me conta. Próxima. A Verônica Faria tem uma audiência de 18 e preciso saber se vai dar tudo certo. Verônica Faria. Vai dar certo a audiência da Verônica? Carta da Torre diz que tem discussão aí, tá? Eu acho que vai chegar num veredito. Vai ter discussão. 10 de paus. Vai chegar num veredito aí. Mas o 4 de espadas diz que eu acho que, na verdade, vai chegar no veredito, mas eu acho que vai ter recurso aí depois. Então, eu acho que vai chegar numa fase, numa etapa do processo. Mas eu acho que tem mais coisa aí depois, tá bom? Não vai se encerrar aí, não. Boa sorte. Olha, Próxima. Talvez seja a última. Vamos ver. Vamos lá. A Viviane Menezes Carvalho. Viviane, boa noite. Boa noite. Já passou por várias religiões e agora está na doutrina espírita. Sofre de pânico e depressão e o casamento não vai bem. Não sabe o que fazer. Precisa de uma orientação. Verônica Menezes Carvalho. Verônica, uma orientação para Verônica Menezes. Carro. Eu acho que você tem que buscar ajuda, Verônica, a carta do carro. E eu acho que você precisa botar um fim nesse sofrimento. Talvez você, arraigada, presa de certos paradigmas que a religião muitas vezes impõe a gente, talvez não esteja permitindo com que você transcenda e supere essas dificuldades. Então eu acho que a carta da Rainha de Paus diz que às vezes você está buscando a resposta num caminho e não é realmente esse caminho. Está na hora de você estudar mais, se apropriar mais. E a carta do Eremita diz que a sua jornada está começando. Então, se aproprie disso. Deixa eu fechar a janela aqui, porque a gente está com som de fora aí entrando no final da nossa live. Pronto, fechei. Mas eu acho que você pode e você precisa seguir o seu caminho. Talvez você esteja nessa dificuldade toda para que você consiga realmente se apropriar sobre a sua vida e falar, não, o que eu aprendi na doutrina espírita é importante, mas eu acho que há conhecimento fora que eu preciso ir em busca. Eu acho que é isso que as cartas estão dizendo para você, principalmente quando ela mostra aqui a Rainha de Paus para você. Está na hora de você se empoderar e você assumir as responsabilidades. Eu acho que vai dar certo. É uma jornada. A carta do Eremita diz que você precisa se conhecer. Boa sorte, tá bom? Depois você me chama, você me conta. Beijo grande. Eu queria agradecer a todo mundo que esteve ligado aqui na live. Agradecer a vocês que compartilharam com a gente aqui desse momento. Dizer que na próxima semana a gente vai estar aqui de novo
falando sobre tarô. Manda pra gente por inbox as suas sugestões de temas, de assuntos, pra gente falar aqui no próximo encontro. Pedir para vocês divulgarem o nosso trabalho com tarô. E também dizer que as matrículas do nosso curso estão abertas. Um beijo grande para você. Eu vou contar as horas, os minutos para estar aqui no próximo encontro com vocês, falando de tarô. Boa noite, bom dia, boa tarde. Beijo grande, gratidão. Até lá.